A última chama do dragão. 4 pessoas entraram na Montanha de Fogo. Nenhuma delas esperava sair viva, e uma delas quase não saiu. Existem histórias que as pessoas contam em voz baixa nas tabernas. Histórias que começam com "você não vai acreditar" e terminam com todo mundo em silêncio. Esta é uma dessas histórias. A história de 4 aventureiros que decidiram fazer o que nenhum grupo antes deles tinha conseguido: entrar no covil do dragão vermelho Ignaret, pegar suas riquezas e voltar para contar. E o pior de tudo, eles conseguiram. Mas o que eles encontraram no final, ninguém esperava. O reino de Valdorim estava quebrado. 3 anos de inverno brutal, colheitas destruídas e um rei que mal conseguia manter as muralhas da capital em pé. E no meio de tudo isso, a Montanha de Fogo continuava lá, no horizonte norte, soltando fumaça todos os dias. Todo mundo sabia o que vivia lá: Ignaret, o dragão vermelho, uma criatura com mais de 400 anos de existência, que havia acumulado um tesouro enorme o suficiente para reconstruir Valdorim 3 vezes. Vários grupos já tinham tentado antes. Nenhum voltou. Mas aí apareceram eles. Kael, o guerreiro. Um homem com braços do tamanho de troncos de árvore e uma cicatriz que ia do ombro esquerdo até a mandíbula. Ele não falava muito, mas quando falava, todo mundo escutava. Kael havia sobrevivido a 2 guerras, um naufrágio e uma tocaia de 12 homens sozinho. Ele era o tipo de pessoa que entrava numa sala e fazia até os valentões olharem para o outro lado. Mira, a clérigo. Ela servia a deusa Solene, a Senhora da Luz. Mira tinha cabelos brancos, apesar de ter pouco mais de 30 anos, e olhos de um azul tão claro que parecia transparente. Ela carregava um cajado com um cristal que brilhava mesmo sem luz nenhuma ao redor. E quando curava alguém, o cheiro de flores frescas tomava o ambiente inteiro. Era calma. Sempre calma, mas quem a conhecia de verdade sabia que aquela calma escondia uma determinação de ferro. Daran, o mago, velho, magro, com um chapéu que parecia ter vida própria de tanto que se movia no vento. Daran havia estudado magia por 50 anos e ainda assim se comportava como um estudante no primeiro dia de aula. Curioso com tudo, animado com detalhes que mais ninguém notava e completamente incapaz de parar de fazer perguntas. Mas quando lançava um feitiço, o chão tremia, o ar cheirava a ozônio e os inimigos recuavam. E Sable, a ladina. Ninguém sabia exatamente de onde ela vinha e ela preferia assim. Baixa, rápida, com um sorriso que podia significar tanto o "por feliz em te ver", quanto "já sei como te derrotar". Sable carregava 6 facas escondidas em lugares que ninguém conseguia apontar ao certo. E tinha a habilidade curiosa de desaparecer de uma sala cheia de gente sem que ninguém notasse quando ela tinha saído. Os 4 se conheceram numa missão menor, 6 meses antes. Uma coisa simples, recuperar um artefato roubado de um nobre. Mas ali, naquele trabalho simples, eles descobriram que funcionavam bem juntos, muito bem. E quando o rei de Valdorim fez o anúncio, qualquer grupo que trouxer o tesouro de Ignaret receberia 1/3 das riquezas e o título de defensores do reino. Kael foi o primeiro a bater na mesa da taverna e dizer: "Nós vamos." Sable suspirou. Daran ajustou o chapéu. Mira fechou os olhos por um segundo, como se pedisse paciência à deusa. E os 4 foram. A estrada para a Montanha de Fogo levava 3 dias de viagem. No primeiro dia, eles cruzaram as planícies de Valdorim, passando por aldeias onde as pessoas saíam na porta para olhar com uma expressão que misturava admiração e pena. Como quem olha para alguém que você sabe que não vai voltar. Uma criança pequena correu até Kael e ofereceu uma flor. Kael olhou para a flor por um momento. Depois colocou no bolso da armadura, perto do coração. No segundo dia, o terreno começou a subir. A vegetação foi morrendo aos poucos. Primeiro as flores, depois as árvores com folhas, depois qualquer coisa verde. O solo foi ficando cinza. O ar foi ficando quente, pesado, com cheiro de enxofre. Sable, que tinha passado a maior parte da viagem fazendo comentários irônicos e jogando moedas para o ar para se divertir, ficou em silêncio. Daran registrava tudo num pequeno caderno de couro. A temperatura, o tipo de rocha, a direção do vento. Conhecimento é proteção, ele disse, sem olhar para nenhum dos outros. Mira rezava, não em voz alta, mas você podia ver pelos lábios que moviam levemente e pelo cristal do cajado que pulsava com uma luz suave e rítmica. Na manhã do terceiro dia, eles chegaram ao sopé da montanha.
A entrada do covil era um arco de pedra natural, largo o suficiente para passar uma carruagem com cavalos e ainda sobrar espaço. O calor que saía de lá era sufocante. As paredes internas do túnel brilhavam, refletindo uma luz alaranjada que vinha de algum lugar lá dentro. Nenhum deles falou por um bom tempo. Foi Kael quem se moveu primeiro. Sem palavras, sem discurso, sem cerimônia. Ele simplesmente deu um passo à frente e os outros seguiram. O túnel descia por quase 1 quilômetro, virando e abrindo em câmaras cada vez maiores. Em uma delas, encontraram os restos de um grupo anterior, armaduras enferrujadas, espadas quebradas, ossos que ninguém havia recolhido. Sable se ajoelhou perto de um capacete e ficou olhando por alguns segundos. Quantos grupos vieram antes da gente? Ela perguntou, em voz baixa. Pelo menos 9, disse Daran, sem levantar os olhos do caderno. Sable se levantou e continuou caminhando. Quanto mais fundo iam, mais barulhos eles ouviam. Não sons de batalha ou movimento. Um som baixo, constante, como um trovão muito distante que nunca para. Era a respiração do dragão. Então eles viraram a última curva e o covil se abriu. A câmara era enorme, do tamanho de uma catedral, talvez maior. O teto estava a 30 metros de altura, coberto de estalactites negras que gotejavam algo incandescente. O chão estava coberto de ouro, joias, objetos de metal, pilhas e pilhas de riqueza acumulada ao longo de séculos. A luz alaranjada vinha de fendas nas paredes por onde o magma da montanha vazava lentamente. E no centro de tudo isso, enrolado sobre si mesmo como uma montanha viva, estava Ignaret. O dragão vermelho era enorme. Cada escama era do tamanho de um escudo humano, cor de sangue velho e carvão. Os olhos, quando se abriram, eram como 2 braseiros. Âmbar profundo com pupila negra vertical. Uma fumaça saía continuamente das narinas com o ritmo lento da respiração. Por um momento, ninguém se moveu. Então, Ignaret levantou a cabeça, olhou para os 4 pequenos seres na entrada da câmara e fez um som que era uma mistura de rugido com riso. Mais 4, disse o dragão, com uma voz que vibrava nas paredes e no peito de cada um deles. Vocês, humanos, sempre voltam. Deixem-me adivinhar. Vieram pelo ouro. Viemos pelo ouro, confirmou Kael, tirando o escudo das costas e posicionando a espada. A lâmina capturou a luz do magma e brilhou laranja. Aprecio a honestidade, disse Ignaret. Os outros mentiram. Disseram que vinham pela glória, pela paz, pelo bem do reino. Mentiras bonitas. A cabeça gigante inclinou levemente. Vocês vão morrer da mesma forma que eles, mas morreram sendo honestos. E então o dragão atacou. O primeiro jato de fogo foi direcionado a Kael, que ergueu o escudo encantado que Daran havia preparado para a viagem. O feitiço de contenção de calor aguentou, mas os pés do guerreiro escorregaram no ouro do chão e ele foi empurrado 2 metros para trás, os joelhos afundando no tesouro. Daran já estava com as mãos levantadas. Sable! Gritou. Sable entendeu. Ela disparou para a esquerda, correndo rente à parede, usando as pilhas de ouro como cobertura, indo em direção à lateral do dragão. Enquanto isso, Daran lançou a primeira magia, uma esfera de eletricidade que explodiu contra o focinho de Ignaret com um estrondo que fez o teto chover poeira. O dragão recuou meio metro, sacudiu a cabeça. Mira estava rezando em voz alta agora, o cajado erguido, o cristal emitindo uma luz branca que contrastava fortemente com o laranja do ambiente. Uma barreira de luz formou-se ao redor de Kael enquanto ele se reposicionava. A batalha que se seguiu durou quase 40 minutos. Ignaret era antigo, mas não era estúpido. O dragão mudava de alvo constantemente, tentando dividir o grupo. Quando focava em Kael, usava as garras e a cauda, não o fogo. O escudo encantado tornava Kael relativamente resistente às chamas, então o dragão buscava impacto físico. Em um momento, a cauda varou o ar como um chicote e acertou Kael de lado, jogando-o contra a parede. Mira correu até ele antes que o guerreiro chegasse ao chão, e a luz do cajado envolveu o corpo de Kael, selando 2 ossos rachados nas costelas em segundos. Sable, enquanto isso, estava escalando o dragão.
Isso mesmo, ela havia encontrado um ângulo cego, o flanco esquerdo de Ignaret, onde a asa se dobrava contra o corpo, criava uma espécie de escada de escamas. Com os dedos e as lâminas curtas cravadas entre as escamas como ganchos de escalada, Sable subiu pelo corpo do dragão enquanto a batalha acontecia embaixo dela. Ignaret sentiu. O dragão se contorceu, tentando jogar Sable fora, mas ela estava presa com as facas e aguentou o movimento. Daran viu a abertura. Kael, agora! O guerreiro, mesmo com as costelas rachadas e a armadura amassada, encontrou algo dentro de si que não é fácil de nomear. Não era raiva, não era desespero, era algo mais fio, mais calculado, a determinação de um homem que já olhou para a morte várias vezes e decidiu que hoje não era o dia. Kael correu em direção ao pescoço do dragão. Ignaret abriu a boca para o fogo final. Daran lançou o feitiço que havia guardado por toda a batalha, um feitiço de congelamento direcionado às gengivas e à garganta do dragão. Não seria suficiente para matar, mas seria suficiente para fechar a garganta por 3 segundos. O fogo foi bloqueado internamente. Ignaret arquejou, confuso, a garganta travada pelo frio súbito. E Kael saltou. A espada entrou abaixo da mandíbula, no ponto que Daran havia identificado no caderno 2 dias antes como escamas mais finas, perto das veias jugulares. Kael cravou a lâmina até o cabo, torceu e desceu junto com o dragão enquanto Ignareth começava a cair. Sable saltou do corpo do dragão 1 segundo antes do impacto. O chão inteiro da câmara tremeu quando Ignareth caiu. As pilhas de ouro desabaram em cascata. As estalactites no teto balançaram, algumas caindo. Mira protegeu Daran com a barreira de luz enquanto fragmentos de pedra choviam ao redor. E então, silêncio. Um silêncio pesado, quente, cheio de poeira e o cheiro forte de enxofre e sangue. Ignareth estava morto. Kael ficou parado em cima do dragão por um longo momento, a espada ainda cravada, respirando com dificuldade. Sable apareceu do meio das pilhas de ouro, sacudindo moedas do cabelo. Daran abaixou as mãos lentamente, o chapéu escorregando para o lado do esforço. Mira fechou os olhos e murmurou algo que provavelmente era uma oração de gratidão. Nenhum deles disse nada por um bom tempo. Foi Sable quem quebrou o silêncio. Então, quanto ouro cabe em 4 bolsas? Kael soltou um som que podia ser uma risada. Eles voltaram para Valdorim com 6 cavalos carregados de tesouro. A notícia chegou antes deles. Quando os 4 entraram pelo portão principal da capital, já havia uma multidão nas ruas. Não a multidão de quem vinha por obrigação, a multidão de quem correu para ver. Crianças se penduravam em janelas. Velhos que mal conseguiam se mover saíram às portas das casas. Soldados que normalmente ficavam firmes nos postos estavam olhando, sem conseguir disfarçar. O rei recebeu os 4 no salão principal do castelo. Era um homem de meia idade, cansado, com os olhos de quem carregava muita coisa. Quando os 4 entraram, ele ficou em pé, um gesto que nenhum monarca faz facilmente. O ouro que entregaram era mais do que o suficiente, mais do que o rei havia esperado, mais do que ele achava possível. Numa cerimônia 3 dias depois, com o reino inteiro presente, o rei declarou os 4 como os aventureiros do reino, uma distinção que não havia sido concedida em mais de 100 anos. Kael ficou em silêncio durante a cerimônia inteira, mas quando a coroa encostou levemente na cabeça dele para o reconhecimento simbólico, ele colocou a mão no bolso da armadura, onde ainda estava a flor que a criança tinha dado na estrada. Mira chorou. Ela negou depois. Daran tomou notas de tudo para escrever um livro. Sable desapareceu durante o banquete e só reapareceu no dia seguinte, com uma expressão satisfeita e recusando-se a explicar onde havia estado. Nas semanas seguintes, histórias sobre ele se espalharam por todo o continente. Bardos compuseram músicas, pintores fizeram retratos, a maioria errada, porque Sable não gostava de ficar parada para ser retratada. O reino começou a se recuperar, as muralhas foram reconstruídas, mantimentos chegaram às aldeias, o rei dormia melhor. E os 4, cada um à sua maneira, descobriram que tinham algo que não esperavam encontrar naquela caverna. Não só ouro, não só fama, mas a certeza de que aquilo que faziam juntos era maior do que qualquer um deles separado. Era uma boa história, a melhor em muito tempo. Uma história com um fim feliz, ou pelo menos
era o que todos pensavam. 3 semanas depois da batalha, Daran estava no seu quarto no castelo, revisando as anotações que havia feito sobre o covil de Ignaret. Ele era meticuloso, sempre foi. Registrava tudo: temperatura, topografia, composição das rochas, localização dos objetos dentro da câmara. E foi aí que ele viu uma anotação que havia feito quase sem pensar na correria da entrada, antes da batalha começar. Canto nordeste da câmara. Estrutura estranha. Parece um sarcófago de pedra negra decorado com runas. Investigar depois. Depois que mataram o dragão, nenhum deles havia pensado nisso. Com o coração acelerado, Daran foi até o mapa que havia desenhado do interior do covil. O sarcófago estava no canto, em pé, parcialmente coberto por pilhas de ouro que haviam desabado durante a luta. E na margem do mapa, uma anotação que ele havia feito e nem lembrava mais. Runas de preservação, runas de ligação entre mundos, runas de retorno. Daran ficou parado por um longo momento. Runas de retorno, num sarcófago, dentro do covil de um dragão de 400 anos de vida. Quantas coisas um dragão teria guardado ao longo de 400 anos? Quantos inimigos? Quantas ameaças? Quantos rivais? E quantos desses rivais teriam sido tão poderosos que um dragão ancião os teria aprisionado em vez de destruído? Daran levantou-se lentamente, pegou o casaco e foi acordar os outros. Quando os 4 voltaram ao covil na manhã seguinte, eles encontraram exatamente o que Daran havia temido. O sarcófago estava aberto. A tampa de pedra negra havia sido empurrada de dentro para fora, fragmentada no chão. As runas ainda brilhavam levemente, não com vida, mas com o eco de algo que havia passado por ali. E no chão, saindo do sarcófago na direção da saída da câmara, havia pegadas. Não pegadas de humano, não pegadas de besta, pegadas de algo que havia caminhado com passos firmes e deliberados, sem hesitar, sem tropeçar, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Sable se abaixou e examinou as marcas com cuidado. Isso saiu há menos de 2 dias. Ela disse, em voz baixa. Kael ficou olhando para a saída do covil por um longo momento. O que estava lá dentro? Ele perguntou. Daran abriu o caderno. Suas mãos estavam levemente trêmulas enquanto folheava as páginas até chegar em algo que havia notado meses atrás, numa biblioteca da capital, pesquisando o histórico de Ignaret. Uma nota sobre um conflito antigo, 500 anos atrás. Um mago de poder imenso que havia tentado conquistar o reino de Valdorim, não com exércitos, mas com magia, com a habilidade de cruzar a fronteira entre a vida e a morte, e trazer de volta aquilo que havia morrido. Um mago que Ignaret havia derrotado e aprisionado, porque até um dragão entendia que havia coisas que não deviam ser destruídas, apenas contidas. Um nome que aparecia em textos antigos como aviso: Valdrek, o Eterno, Unleash. Daran virou o caderno para os outros lerem. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio depois de matar Ignaret. Aquele tinha sido um silêncio de alívio. Este era um silêncio de compreensão. Quando mataram Ignaret, pensaram que estavam terminando uma história. Na verdade, haviam começado uma. Se você quer saber o que acontece quando esses 4 enfrentam Unleash, se inscreve no canal.